E eu não queria começar sem agradecer a todos os que aqui hoje vieram, mais do que assistir, se me permitirem, agradecer a todos os que se vieram apresentar como candidatos, porque são eles e elas que fazem o Chega fazer sentido, que é homens e mulheres que acreditam que vale a pena sacrificar parte do seu tempo e da sua vida para darem a cara pelo Chega. E por isso, a todos os candidatos autárquicos, candidatos e candidatas, seja às câmaras municipais, seja às juntas de freguesia, seja às assembleias municipais, eu queria, em nome da Direção Nacional do Partido, dizer-vos obrigado pelo vosso sacrifício, obrigado pelo vosso tempo e obrigado pelo vosso entusiasmo para ganharmos estas eleições do dia 12. Agradecer também à Distrital de Coimbra, na pessoa do Paulo, que agora nos tem acompanhado no Parlamento, quer o Paulo, quer o Eliseu, no trabalho que têm desenvolvido e que agora se materializou de forma efetiva nestas eleições, porque nós não vencemos em Coimbra, mas nós tivemos um grande resultado em Coimbra. Não é o resultado que queríamos, conforme o Paulo sublinhou, nós queremos vencer, mas conseguimos despertar o distrito de Coimbra. E isso é algo que era muito difícil fazer. Se há uns anos atrás vos dissessem que isto ia acontecer aqui em Coimbra, provavelmente nenhum de vocês acreditaria. Provavelmente, se disséssemos há uns anos atrás que Coimbra ia ter o mapa político que tem hoje, ninguém acreditaria. Agora, meus caros, agora nós temos que transformar esses votos das legislativas, esse novo mapa, com a presença destes homens e mulheres, na gestão efetiva do poder local. E porquê? Porque queremos distribuir-lhes lugares? Não. Nós queremos mostrar que podemos ser diferentes. Em quê? Em tudo o que tem sido feito nas autarquias nos últimos anos. Não há maior cancro de corrupção em Portugal do que as autarquias. Não há, acreditem. Não há maior. Não há maior cancro de subsídios distribuídos, conforme muitos dos candidatos aqui disseram, do que nas autarquias. Não há. Porque o que nós vemos nas notícias muitas vezes é aqueles grandes subsídios, aqueles grandes movimentos de dinheiro a nível nacional. Mas onde começa é aqui nas autarquias. Onde começa o pequeno negócio, que é distribuído pelos amigos e pelos familiares, não é logo na Presidência da República nem no Governo. É nas autarquias. Onde começa a obra pública, que devia ter sido concurso, mas foi adjudicada, ou foi feita por ajuste direto, é nas autarquias que começa. O que é que estes homens e mulheres podem ser diferentes? É mostrar que se consegue governar, que o Chega consegue governar, sem ceder à tentação da corrupção. Porque para nós, não há maior cancro neste país do que a corrupção. Então, nós temos que apoiá-los, mas também exigir deles o retorno desse espírito cívico. Que é, sejam os representantes desses homens e mulheres que querem mudança, não roubem um cêntimo ao erário público, mostrem que são diferentes a gerir o dinheiro público e quando alguém vos vier dizer assim, eu preciso pôr o meu filho, o meu cunhado, o meu irmão naquele lugar, vocês olhem para o lado e digam, não é este o país, nem é este o partido que eu conheço. Todos têm lugar, mas se querem o lugar, trabalhem por ele. Não metam cunhas, nem tentem meter cunhas no sistema político. É essa a diferença que podem fazer. Porque eu estou convencido que vamos ganhar câmaras no país todo. Os números mostram isso, as sondagens também, mas sobretudo o que eu sinto na rua todos os dias. Há distritos mais fáceis do que outros, é evidente. E não vale a pena mentirmos. Há distritos onde é mais fácil vencer, para nós, do que noutros. Mas nós, quando dizemos que vamos vencer câmaras, é porque vamos lutar por isso. Quando dizíamos há uns anos atrás que íamos acabar com o bipartidarismo, riam-se de nós. Já ninguém se está a rir agora. Por isso, no dia 12 é o momento de nós mostrarmos que conseguimos ganhar câmaras e juntas. E não tenham dúvidas disto. O país vai estar de olho em vocês. O país vai estar de olho em vocês nos próximos anos. O país vai estar de olho em ver o que é que estão a fazer. Cada subsídio que derem, cada obra que adjudicarem, cada decisão que tomarem, o país vai olhar a ver, é um deputado do Chega, é um autarca do Chega, é um presidente de junta do Chega, é um presidente de Câmara do Chega. Temos que ir ver se aquilo foi bem feito ou não. Cada obra que for parar a tribunal vai ser escrutinada até ao limite.
Cada cargo de nomeação vai ser escrutinado até ao limite. E sabem uma coisa? Ainda bem. Ainda bem. Porque vão ser tempos duros e de exigência. Vão ser tempos de lama atirada a nós. Mas nós temos anos e anos de lama atirada sobre nós que nunca nos fizeram vergar. Fizeram-nos cada vez mais fortes. Qual é a melhor forma de combater essa lama? É mostrar que somos diferentes. Por isso nós vamos apoiá-los um a um, dar tudo o que temos por eles, mas vamos exigir-lhes que sejam a imagem, o rosto, o ADN daquilo que o partido é hoje e daquilo que o partido defende hoje. Só assim é que convenceremos os cidadãos que quando chegarem outras eleições, porque elas chegarão, a dizer agora sim eu vou dar ao Chega a confiança para governar Portugal. Porque já governam na minha junta, já governam na minha Câmara, já governam na Assembleia Municipal e mostraram mesmo que são diferentes. Vou-lhes dar a confiança para governar. Não duvidem nisto. As autárquicas e a nossa vitória autárquica será o primeiro passo da nossa vitória nacional e da nossa vitória nas eleições legislativas, sejam elas quando forem no país. Deixem-me falar-vos de uma coisa que aparentemente está a perturbar muito o país e eu não me sentiria bem vir aqui a Coimbra e, falando para o país, não mencionar isto. O choque que aparentemente uma parte do país está a sentir por termos mencionado o nome de imigrantes, no caso de menores, no Parlamento e na Assembleia da República. Porquê é que o fizemos e porquê é que foi tão importante mostrar ao país a realidade que está a viver hoje? Porque durante anos, vocês lembram-se, que desde imprensa até partidos políticos, passando por associações, todos diziam que nós estávamos enganados sobre o problema da imigração. Quando nós dizíamos, atenção, o país está a receber mais do que pode, diziam-nos fantasia. Quando nós dissemos, atenção, estamos a caminhar para 1 milhão de imigrantes, disseram-nos exagerado. Ainda me lembro daquele fact-check, exagerado. Quando dissemos estamos a caminhar para 2 milhões de imigrantes e a situação está a ficar insustentável. No norte, no sul, no centro, nas ilhas. Fascismo, racismo, xenofobia. Pois agora os números não mentem e estão aí. Estamos a caminhar para 2 milhões de estrangeiros no território nacional. Muitos deles em situação absolutamente precária. Em cidades espalhadas pelo país de forma absolutamente descontrolada. E sem que ninguém dê a estas pessoas um sentido de futuro. Mas porquê é que não lhe deram um sentido de futuro? Porque deixaram-nos entrar sem controle e deixaram-nos entrar de qualquer maneira. Nós preocupamos-nos com o sentido de futuro dessas pessoas. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. A minha principal preocupação não é o sentido de futuro de quem vem. É o sentido de futuro de quem já cá está, pagou este país, o construiu e espera dele alguma coisa. O meu sentido de futuro é os portugueses em primeiro lugar e não o estrangeiro em primeiro lugar. O meu sentido de futuro é que não possa haver uma criança a passar à frente numa creche quando uma mãe portuguesa que trabalha não o consegue pôr na creche. Que não haja um pensionista sem pensão quando outros vêm buscar essa pensão. Arriscar. A ver se não é a mesma coisa. Quando dissemos que aqueles nomes eram os nomes de uma escola, o que estávamos a mostrar ao país era isto. Vejam, os nomes colocados numa escola, é difícil encontrar um nome português. E há quem diga qual é o problema. Há problema. Há problema. Quando nós olhamos para os nomes numa escola e não conseguimos encontrar um André, um João, uma Maria, uma Joana, um Pedro, há um problema. Significa que está a haver uma inversão demográfica. Ok, para nós é mau, para outros é bom, mas há um problema. Há um problema em curso que temos que conseguir lidar. Ai, não se pode dizer nomes no Parlamento. Não se pode dizer nomes no Parlamento. Sabem, eu nunca os vi muito preocupados com os nomes das crianças, nem com as próprias crianças, quando em miseráveis e vergonhosos eventos LGBT os usavam para propaganda cultural daquilo em que acreditam e daquilo que tentaram destruir as famílias e os valores das famílias. Aí não estavam preocupados com as crianças. Quando há pouco tempo, há uns dias atrás, na sede do Bloco de Esquerda, fizeram inclusivamente propaganda com uma criança de 6 anos, ou de 5, ou de 10, na sede do Bloco, uma criança oriunda de um desses países indostânicos,
a apresentar e a aparecer ali verdadeiramente na sede do Bloco de Esquerda. Ou seja, este país é muito engraçado. Se apontam estes nomes para dizer há um problema, temos que o corrigir, Caio Carmo e a Trindade, temos que lhes meter processos em tribunal, temos que os prender, isto tem que acabar. Mas se os usarem para propaganda de esquerda e para defender os valores de destruição que a esquerda tem tido, então aí já se pode usar as crianças à vontade. É a velha lógica de, sim, vamos defender as crianças, mas vamos defendê-las para as instrumentalizar para os valores em que acreditamos, não por elas próprias. Nós dissemos no início e mantemos aquilo em que acreditamos. Deixem as crianças em paz. Porém, que ninguém nos peça para ficar calado quando centenas de mães, milhares de mães, nos contactam todos os dias e dizem que já não têm lugares para os seus filhos nas escolas porque outros estão a tomar esses lugares. Não nos peçam para ficar calados. Não ficaremos e enfrentaremos quem tivermos que enfrentar para que a verdade seja reposta. E depois, uma deputada a chorar no Parlamento por causa disto. É só absurdo. Mas se vocês lá tivessem, teriam sentido ainda com maior proximidade o absurdo de toda a situação. Uma deputada a chorar porque estavam a dizer nomes estrangeiros. Eu não tenho nada contra deputados chorarem, eu já chorei também. Acho que todos já chorámos. Mas não há deputado do Chega, provavelmente, imagino eu, que nunca tenha chorado. Eu gostava era de os ver chorar pela corrupção do nosso país há décadas. Gostava mesmo. Gostava que alguém no Parlamento chorasse a dizer andamos a ser gamados há décadas desta forma e isto destrói-me a alma. Mas não, isso nunca vimos. Quando as mães não têm lugar para os filhos na creche, que alguém chorasse ali no Parlamento. Também não. Quando os profissionais de saúde são maltratados por ciganos nos hospitais, nos centros de saúde, que chorassem. Não. Olhem, ontem, um polícia de folga foi espancado quando estava com a mulher numa saída noturna. Espancado. E alguns deles, membros daqueles grupos, que todos sabemos quais são, mas que não se pode dizer em voz alta. Viram hoje aberturas de jornais com isso? Viram a esquerda dizer que ia sair à rua com cravos, que se ia bater no peito? Não. Viram os partidos dizer que tínhamos que reagir contra esta violência brutal que agora a sociedade está a ter? Não. Porque um polícia levar pancada, um médico levar pancada, um enfermeiro levar pancada, um lojista levar pancada, um empresário levar pancada, uma mulher sair à noite e levar pancada, que se lixe. Agora, se um estrangeiro leva pancada, ou um ator de esquerda leva pancada, ou um imigrante leva pancada, aí tem que vir a polícia prender toda a gente. Não, meus caros. Nós queremos justiça a sério para todos. Mas para nós não há o ódio do bem e o ódio do mal. Para nós não há a violência do bem e a violência do mal. Para nós, violência é violência e deve ser combatida. Para nós, o lugar do bandido é na prisão, seja de esquerda, de direita ou de centro. Essa é a nossa diferença para estes partidos e para estes movimentos. Gostava de expressar este sentimento de desagrado e de dor precisamente por isso. Gostava de ver os deputados livres chorarem com isto. Há 2 dias, ou 3, tivemos 2 polícias que se suicidaram em 48 horas. 48 horas. Ninguém preocupado com isso. É como se não interessasse. É como se estes tipos, a dor das pessoas normais, deixasse de lhes preocupar. É como se o sofrimento de quem ganha pouco, mas paga ao país, deixasse de lhes preocupar. Os pensionistas, os nossos, recebem 80 euros. Mas quem está cá asilado, enquanto espera pela decisão, recebe 750 ou 800. Está tudo bem, coitado, ele vem de Marrocos. E eu não tenho nada contra quem vem de Marrocos. Nada. Mas porquê é que um tipo que vem de Marrocos recebe 750 euros ou 800 e o nosso pensionista recebe 200? Ou 70? Ou um ex-combatente recebe 90 euros de pensão? Não se pode falar nisso. Não se podia falar nisto. Não se podia falar nisto. Até nós criarmos este enorme movimento de pessoas normais que agora eles olham e dizem: onde é que estão os fascistas aqui? Porque nós olhamos, eu estou a olhar para vocês e de facto já é impossível ver em vocês aqueles fascistas perigosos e violentos que querem tomar a sociedade de assalto pela força do bastão e do cacetete. Não consigo ver isso em vocês. Eu até tento, mas não dá. Não. Eu agora olho e vejo um movimento de pessoas normais,
pessoas de bem, pessoas preocupadas com o seu país, a sacrificar o seu tempo, para estarem aqui a dizer chega a este estado de coisas. Chega deste país que foi sempre para os outros e nunca foi para nós. Chega disso. Homens, mulheres, mais novos, menos novos. Pela primeira vez se vê isto em Portugal e é isso que os preocupa tanto. Sabem talvez o que é que nos diferencia de outros partidos europeus como o nosso? É que nós somos mesmo o partido das pessoas normais. Nós somos o partido dos homens e das mulheres comuns. E é isto que nos preocupa tanto, é a nossa linguagem ser comum, é o nosso debate ser agressivo porque é comum. Quando eles ficam muito incomodados com a nossa linguagem no Parlamento, dizem, ai que horror. Eles gritam contra a corrupção. Nunca tiveram num café português ou numa taberna portuguesa. Nunca tiveram num restaurante português, nunca ouviram as pessoas comuns. Porque saberiam o que é que se diz de nós também, políticos e de todos. O Chega levou essa voz comum para o espaço da política. É uma espécie de elites contra as pessoas comuns, em que só pode haver uma vitória. Eles acham que quem vai vencer são as elites. Eu tenho a certeza que quem vai vencer vamos ser nós. Tenho a certeza absoluta que quem vai vencer vamos ser nós. Caros, o país está a mudar. Nós temos que ser os agentes dessa mudança. Eu gostava muito que estas eleições autárquicas fossem o ponto de viragem nessa mudança nacional. O ponto de viragem. Porquê é que digo ponto de viragem? Porque é mesmo o ponto de consolidação. Nós não sabemos quanto tempo o governo de Montenegro vai durar, mas sabemos isto. Temos umas eleições para disputar no dia 12 de outubro. Elas, ao contrário de outros partidos que estiveram próximos de nós na Europa, elas são o nosso ADN e a nossa cara. Há partidos próximos do nosso na Europa que me dizem, André, as eleições autárquicas ou municipais ou regionais a nós não nos interessam. E eu digo sempre o contrário. Estão enganados. Estas é que interessam. Porque quando não se está nisto por lugares, ou por ganhar só por ganhar, nós o que queremos é ver a transformação a acontecer mesmo à nossa frente. E a forma mais rápida de transformação não acontece a nível nacional, no distante Palácio de São Bento, acontece na nossa rua, ao nosso lado. Acontece quando os cidadãos sentirem que o centro de saúde reabriu. Porquê? Porque nós lutámos para ele reabrir. Quando virem o passeio consertado. Porquê? Porque nós lutámos para isso. Quando virem que o lugar que era atribuído ao namorado, ao amigo, ou à prima, agora vai para uma pessoa que é séria, que trabalha e que merece e que lutou para fazer isso. É essa mudança de mentalidade e de estrutura e de futuro que nós podemos fazer nestas eleições autárquicas. Por isso é que, ao contrário de outros líderes europeus, eu não desisto das autárquicas e eu coloco toda a energia nestas eleições. Porque elas são o rosto do nosso partido. Quando as pessoas quiserem saber o que é o Chega, quando alguém é em Cantanhede, quando alguém é em Coimbra, quando alguém na Figueira quiser saber onde é que está o Chega, ele não vai ter que o André Ventura ao Palácio de São Bento. E pode certamente não encontrar nem o Paulo Seco, nem o Eliseu. Mas ele saberá percorrer cada um destes rostos e ver, aqui está a proximidade daquilo que eu quero fazer. Conheço da família, conheço do trabalho, conheço do passado. Conheço. Sei que são homens e mulheres de bem que estão a lutar por nós. Por isso estas eleições são o nosso ponto de viragem. São o nosso ponto de consolidação no país todo. E serão o nosso patamar para a vitória que temos que ter de transformação do país. É verdade, nunca mudaremos culturalmente o país, senão a nível nacional. A cultura do subsídio pelo subsídio, a cultura da impunidade, não se muda numa junta de freguesia. Isso é verdade. Nós não colocaremos na prisão os bandidos numa Câmara Municipal. É verdade. Mas daremos o primeiro sinal de luta contra a corrupção numa Câmara Municipal. Mas daremos um sinal de decência numa junta de freguesia. E mostraremos a nossa força política numa Assembleia Municipal, como temos mostrado tanto, neste e noutros distritos. Mostrando que os nossos valores são defensáveis e que os defendemos sem medo e de cara levantada. Quando eles dizem, são 60 bárbaros no Parlamento. Depois eles têm que ir Assembleia a Assembleia pelo país todo. E ver a Joana, a Maria, o André, o Pedro, a Cristina, todos eles, numa Assembleia Municipal a defenderem o cidadão normal, o homem e a mulher normal. É esse movimento de homens e mulheres normais que nós somos. Esse é o nosso ADN. É essa luta que estamos a travar, não é outra.
E é uma luta que estamos na história e no tempo colocados para a travar. Vocês são parte de um movimento muito maior que nós todos. Muito maior que nós todos. Um movimento que tomou os últimos anos da história de Portugal e que não vai parar. O que os preocupa tanto é esta força deste movimento. É porque ele provavelmente é o primeiro movimento genuíno pós-25 de Abril. É o primeiro movimento de levantamento popular pós-25 de Abril, genuinamente. Eles sabem que não o conseguirão travar. E por isso tentarão nestas autárquicas diminuir-nos e menorizar-nos. Cabe-vos a vocês fazer o contrário. Depois, quando ganharmos, procurarão perseguir-vos e lançar lama sobre o vosso mandato e sobre o vosso nome. Caberá a nós mostrar que estamos à altura dessa luta. E finalmente usarão o argumento que estão a usar agora, estes dias, a propósito desta polémica dos nomes. Processem-nos, prendam-nos, silenciem-nos, ilegalizem-nos, acabem com eles. Não perceberam nada do que está a acontecer neste país. E não perceberam nada da história dos homens e das mulheres. E não perceberam nada da história deste país. Nós temos um país ajustado à sua dimensão europeia, mas que tem talvez uma característica que poucos outros na Europa têm. É que somos sempre algo a menos até ao momento em que deixamos de ser. Somos sempre algo calmos até ao momento em que percebemos que precisam da nossa energia e de algum da nossa frustração. O Chega é a expressão maior dessa revolta com o sistema político, desta revolta com estas elites que nos querem destruir e, sobretudo, com as elites que nos querem roubar. Esse movimento não é ilegalizável, nem é destrutível, nem nenhum dirigente preso acabará com ele. Porque ele nasce agora, ele é fruto deste sentimento profundo de revolta pelo país. O que eu gostava nestas autárquicas, para terminar, é que este sentimento de revolta, é que este sentimento de querer mudar, de querer dar um murro na mesa contra a corrupção, de querer reconstruir a base nacional, de querer pôr os portugueses primeiro, fosse capaz de varrer o mapa do país como fez nas eleições legislativas. E por isso conto com Coimbra. Conto com Coimbra para um grande resultado autárquico. Conto com estes homens e mulheres que hoje aqui se disponibilizaram e muitos outros que não estão aqui, mas que fazem parte destas listas, para que no dia 12 à noite possamos dizer: conseguimos que a transformação esteja efetivamente em curso. Depois dos anos 70, deixem-me só dizer isto, depois dos anos 70 havia uma designação que era processo revolucionário em curso. Chamava-se então PREC, processo revolucionário em curso. Nós somos o PMEC, o processo da mudança em curso. A única diferença, a grande diferença, a diferença total, é que eles o tentaram fazer com violência, com armas e com bombas. Nós faremos conquistando o coração e as almas dos portugueses. Viva Coimbra, viva Portugal e viva o Chega!